Olá, bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista, e esse podcast traz muitas questões aqui de comunicação, assessoria de imprensa, relações públicas, todas as minhas inquietações para falar sobre o que pode ser pauta da imprensa e também como transformar visões, causas em pauta na imprensa. Aqui a cada semana eu trago um entrevistado ou algum áudio meu falando sobre a rotina da assessoria de imprensa, dúvidas, ações práticas. E nessa semana eu quero convidar você para conferir um episódio sobre vida, sobre estilo de vida. Na verdade, eu tenho uma convidada muito especial, mas antes de chamar minha convidada, quero pedir para você seguir o podcast no canal do YouTube, Pode Ser Pauta, e também na sua plataforma de áudio preferida. Aproveita para mandar esse episódio para alguém que você conhece, que está precisando mudar os seus hábitos, porque aqui a gente vai ser muito faca na bota. Porque essa médica, doutora Ana Paula Weinhardt, isso mesmo. Ela é cirurgiã vascular e também especialista na medicina de estilo de vida. E eu convidei ela, que ela é minha cliente, para falar um pouco mais sobre isso. 2026 está aí e a gente está pronto para mudar o estilo de vida. É isso? Isso. Espero que sim, né? Trabalho com... Minha missão é essa. Ana, me conta um pouquinho como foi que você fez essa migração, vamos dizer assim, né? De uma área tão técnica como cirurgia vascular, né? Você trabalha com uma coisa técnica e foi para medicina de estilo de vida. E foi justamente por causa da cirurgia vascular. Olha que interessante, Cris. Primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui, participar. E a medicina do estilo de vida, ela surgiu na minha vida, uma aula que eu tive por acaso, dentro de uma pós-graduação, que era um outro tema. Isso foi em 2019, eu estava nos Estados Unidos. E teve uma professora convidada, veio palestrar sobre lifestyle medicine. Ela era uma das experts da época, continua sendo. E foi o meu primeiro contato. E eu já tinha as minhas inquietações, porque a gente brinca que o cirurgião vascular é o cirurgião mais clínico que tem. Porque o perfil dos pacientes vasculares, ele é um perfil do paciente que ele exige uma abordagem aguda, ali um procedimento cirúrgico, do cirurgião, mas ele normalmente traz um combo de outras doenças crônicas. Então, ele tem colesterol alto, ele tem aterosclerose, ele tem pressão alta, enfim. E então, o cirurgião, ele trabalha clinicamente muito com esse paciente no consultório. Uhum. E eu tinha uma frustração, porque eu operava o paciente, fazia cirurgia, e dali 6 meses ele voltava, dali 1 ano ele voltava. Eu não conseguia transformar a saúde dele. Eu me sentia apenas reagindo à doença, sabe? Uhum. Então ele vinha, tinha um entupimento de uma artéria, ou tinha uma varizes que estava incomodando, ou a perna estava inchada, a gente fazia uma conduta aguda, um procedimento, ou um procedimento cirúrgico, enfim. Mas eu não entregava saúde, porque eu não conseguia transformar, não conseguia fazer aquele paciente engajar nos processos da rotina dele, da vida, não conseguia fazê-lo enxergar que precisava, não era só reação, não era só reagir à doença, precisava alguma coisa maior ser construída dentro da vida dele para que ele pudesse pensar em longevidade, em saúde e não ficar adoecendo de quando em quando voltando para fazer um procedimento cirúrgico. A medicina de estilo de vida, ela não é uma especialidade, né? Qualquer pessoa da área de saúde pode atuar. Como é que funciona? A medicina do estilo de vida, ela é uma área da medicina, né? É uma área que leva em consideração estudos, medicina baseada em evidências, então estudos robustos, pesquisas científicas de qualidade, mas ela tem um foco muito mais de promoção de saúde, ensinando o paciente a mudar hábitos, rotina, no seu estilo de vida que estão fazendo adoecer. Então, ela foca basicamente em 6 pilares, que é sono de qualidade, movimento na sua rotina, abstinência de substâncias tóxicas, né, se livrar das substâncias tóxicas, relações interpessoais saudáveis, alívio de estresse, e não, deixa eu ver eu esqueci. Atividade física. Atividade física. Não, você falou movimento. Então vamos lá. Atividade física, não usar substâncias tóxicas, qualidade do sono, as relações interpessoais, o alívio de estresse, e tá faltando alimentação. Alimentação, é isso. Então, não, são 6 pilares bem importantes aí, né? Isso. Então, ela não é uma especialidade médica, isso que você falou é muito real. Então, não necessariamente o processo de engajamento desse paciente nessa mudança do estilo de vida precisa ser feito por um profissional médico. Ele pode ser feito por um profissional da área da saúde que atua com foco em medicina do estilo de vida. Ela é uma área de atuação, mas não é restrita ao médico.
Eu conheci a doutora Slay, né? Já até entrevistei, ela Sim. participou de um dos eventos do Pode Ser Pauta e foi muito legal. E se você caiu aqui de paraquedas nesse episódio, ele não é um episódio médico, a gente tá falando aqui sobre comunicação também, mas falando sobre a mudança de hábitos e a importância dela na sua rotina. E eu convidei uma médica, que é minha cliente, para falar mais sobre esse assunto, porque a gente começa o ano com aquele monte de metas, estabelecendo, né? Mas como que isso pode se aplicar nessa mudança de hábitos? Porque assim, esses dias eu estava até ouvindo um outro podcast que ela falava assim, mude hábitos de 2 em 2, ou mude a cada... Tem sempre uma fórmula, né? Então, como que você trabalha isso com os pacientes, né? Para essa mudança, porque não dá para cortar exatamente, né? Isso. Falando da Slay, ela é uma querida mesmo, ela é minha professora da pós, né, no ICE, então gosto muito dela, é uma profissional muito competente, e ela estimula a gente bastante, assim, nesse universo aí da medicina do estilo de vida. Voltando aqui na mudança dos hábitos. Na tua pergunta, o mudar hábitos, ou mudança, não é fácil, seja ela qual for, né? A gente está habituado, está numa zona de conforto, por mais que essa zona de conforto esteja trazendo desfechos que não são tão benéficos, a gente está falando aqui da saúde, mas a gente pode falar do universo humano como um todo, mudar é muito difícil. Uhum. E essa é a pergunta de milhões, né? Então, a medicina do estilo de vida e coaching de saúde, eles vêm com um treinamento para esses profissionais, com estratégias, para a gente desenvolver isso de uma forma muito consistente, mas muito ponderada, respeitando, primeira coisa, a individualidade do paciente e as dificuldades dele. Então, essa mudança de hábito, ela tem que ser muito individualizada. A estratégia, normalmente, é a gente escolher algum ponto que o paciente está aberto a mudar. Porque a primeira coisa é ele estar aberto a essa mudança. Muitas vezes mas o paciente... normalmente é pela dor, né? Ou a gente fala que a gente brinca pela dor, pelo amor ou pela dor, né? Mas muitas vezes, mesmo numa situação de dor, o paciente não está aberto à mudança. Então, assim, a situação de dor vem muitas vezes como um deflagrador desse clique, ele sai daquela posição de pré-contemplação, tipo, todo mundo sabe o que tem que fazer para ficar saudável, claro. Mas, né, eu tô ali só pensando, tô pré-contemplando, para a fase de realmente começar a cogitar a trazer essas mudanças para minha rotina, porque mudar não é fácil, porque depende, claro, dessa tua vontade, mas depende do ambiente, da circunstância, de você se organizar. Ninguém vive sozinho, as pessoas têm relações interpessoais, tem o trabalho, tem o filho, tem a hora disso, então é uma mudança que envolve uma estrutura inteira, não é só o indivíduo, não né? Não só impacta só aquele indivíduo, né? Isso, então, essa é a pergunta de milhões, né? Como engajar isso? Para isso tem técnica, a gente estuda e desenvolve técnicas, mas basicamente, assim, para ficar uma informação fácil, escolher aquele ponto que tá mais fácil para se fazer a mudança naquele momento. E a partir desse, construindo... Eu achei que era o contrário. Eu achei que ia ser, tipo... O mais difícil? Mais difícil. Não, a gente escolhe aquele que tá mais fácil de mudar. Porque, o que acontece? Nessa estratégia de coaching do paciente e reavaliação, quando a gente consegue tornar isso lúdico, o paciente consegue perceber que ele vai ganhando saúde com pequenos movimentos, a gente consegue melhorar o engajamento dele. Então, veja, se ele tiver que começar com uma coisa muito difícil, vai ser difícil a gente começar a mostrar esses resultados. Agora, se a gente começa com pequenas mudanças na rotina, que ele está aberto para fazer, e a gente já mostra resultado, a chance dele engajar em outras, e o desfecho ser bem melhor, primeiro que vai ser mais rápido, e primeiro que ele vai engajar mais nisso, entende? Uhum. Então, eu sou um caso à parte, eu brinco, porque assim, a minha meta é viver 100 anos, né? Então, assim, eu já tenho, tipo, uma rotina de atividade física, alimentação, eu tô sempre, né, correndo atrás de querer fazer o melhor possível, né? Tenho médico, faço os exames e tal, mas eu acho que a dificuldade, normalmente, das pessoas é fazer essa avaliação. Então, o que você faz para atrair, né? Ou como que a pessoa pode se despertar para o assunto? Por isso que eu falei do amor à dor. Porque que, assim, normalmente, vou dar um exemplo aqui. Meu marido, ele fumava pouco. Aí eu vou falar dele, ele fica bravo que eu trago ele, mas ele é meu caso, né? Ele fumava pouco, mas ele fumava. E aí, quando eu engravidei, eu falei, você vai parar de fumar. Eu odeio cigarro, não sei nem... Deixa pra lá, né? Amor não veio essas coisas. Não foi nem como foi essa conexão, né? Mas tudo bem. Aí ele, não, não parou. Aí, quando eu tava grávida do meu segundo filho, ele teve uma trombose na veia porta. E daí, ele parou de fumar. Porque eu falei, se você tiver alguma coisa, eu não levo nem pro hospital se você continuar fumando. Então, ele parou. De vez em quando, de ser vergonhice, ele fuma, mas é muito raro. Mas, por isso que eu falo,
teve que ser uma intervenção que ele teve medo de morrer para ele parar de fumar. Isso. Então, você vê, não foi o... Aqui, ó, vamos fazer uma análise da tua história mesmo, do que você está me contando. Não foi o pedido da esposa, não foi a esposa que quis, não foi o filho, foi ele decidir que naquele momento ele precisava da mudança. Seja porque ele teve uma condição de saúde grave e ele se assustou, ou seja porque naquele momento... As pessoas são diferentes, então tem momentos e momentos, né? Ou porque naquele momento, por alguma razão, alguma coisa deu um start, teve um insight e resolveu mudar. Bem, da verdade é que a maioria das pessoas, pelo menos o perfil de pessoas que eu trabalho no consultório, classe A e B, que tem acesso à informação, são pessoas de nível diferenciado, a maioria das pessoas entende o que faz mal para a saúde e o que não faz tão bem para a saúde, o que impacta na longevidade, nessa construção de ser uma pessoa mais saudável. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, enfim. Mas é o clique que é o difícil de ser feito mesmo. Sabe? Então, isso é muito individual. A estratégia no consultório a gente faz essa primeira consulta focada em medicina, em mudança do estilo de vida. Esse paciente fica 2 horas comigo, mais ou menos, né? Então, a gente faz uma série de testes físicos, avalia exames de laboratório, se esse paciente tem outros exames que ele já fez, por exemplo, ele tem um teste ergométrico que ele já fez. Eu não fiz ainda, a gente tá bom? usa... Eu vou fazer, doutora, eu vou fazer. Mas assim, não é indispensável. Claro que quanto mais informação de saúde eu tiver, melhor, mas a gente consegue fazer um bom planejamento, apenas com uma entrevista, que é bem robusta, o paciente demora uns 10 minutos respondendo um questionário, com testes que são feitos no consultório, desde peso, altura, circunferência abdominal, pequenos testes físicos, quantas vezes ele levanta e senta na cadeira, tempo ele demora para se deslocar, a distância que ele percorre em 6 minutos, enfim, pequenos testezinhos que são possíveis de ser feitos para a gente avaliar a capacidade física, porque a capacidade física fala muito sobre a sua saúde e sobre o quanto você vai viver bem no teu envelhecer. Então, com essa abordagem inicial que demora em torno de umas 2 horas, a gente constrói um mapa da saúde, um relatório de estilo de vida, e a partir daí a gente consegue ver, e o paciente consegue ver também, porque esse mapa é colorido. Então, aquilo que está muito ruim está em vermelho, aquilo que está muito bom está em verde ou azul, o que merece atenção está em amarelo. Então, a gente consegue mostrar para o paciente em que situação que está a saúde dele naquele momento e o que está impactando de forma importante dos hábitos de vida dele ou do ambiente que ele está, e como que a gente pode construir pequenas metas, e são pequenas mesmo. Mas aqui o mais importante é consistência na execução dessas metas, então algo que ele consiga incorporar e fique e mantenha na sua vida, porque pequenas mudanças fazem muita diferença na saúde. Eu até tinha trazido um dado que eu tinha esquecido de comentar contigo, né, mas que eu tinha visto que era até 80% das doenças crônicas estão relacionadas ao estilo de vida, né? E é por isso que eu acho assim, por que com tanta informação e tal, as pessoas ainda não fazem essa mudança? Mesmo sabendo que ela pode ter uma doença que pode deixar lá acamada, que ela pode não andar na velhice. Imagina não andar na velhice, né? Tipo, eu falo que eu vou na academia todo dia para sentar e levantar sozinha, né? Isso. Isso é fato, né? A gente tem muita informação, mas a gente também tem muita confusão nessas informações. Eu digo que a internet veio para somar, né? Então a gente, por exemplo, está participando aqui de um podcast, você vai divulgar depois, essa é uma informação de qualidade que pode ajudar pessoas, mas a gente também tem as informações, as fake news que a todo momento a gente tem que dar lá, controlando, não, veja bem, não é bem assim, não é isso, enfim. Então acho que isso pode causar um pouco de confusão. Então, é importante que as pessoas que têm informação técnica, têm informação, se posicionem para que essa informação, ela realmente chegue em todos os pontos, ela não fique seletiva. Né? Só para a área médica, né? Só para a área médica ou só para a classe A e B. Essa informação tem que ser para todo mundo. Tem que ir para a escola pública, tem que ir para as empresas, enfim. Né? Ela precisa ser compartilhada, essa informação de qualidade, porque senão vira um mix, fica muita confusão. E a outra coisa é que ter a informação é uma coisa. Fazer o movimento... Agir é outra, né? Isso. É diferente, né? Eu tenho a informação, eu sei, mas como que eu construo um ambiente favorável para essa minha mudança? E aqui eu estou pensando na população
e no que eu tenho visto, né, na rotina. As pessoas trabalham demais, normalmente estão em ambientes muito correria, não tem tempo para nada. São Paulo, especialmente, está em São Paulo, o deslocamento consome muito tempo, muita pressão por entrega de resultado, ou as pessoas que trabalham, se deslocam, né, perdem muito tempo, aí não tem tempo, eu demoro 3, 4 horas no trânsito, como é que eu vou pensar em fazer uma atividade física? Porque eu acordo, vou para o trabalho, volto, demoro mais um tempo, eu chego em casa, já tenho que dormir e tal. Então, a gente precisa pensar de uma forma mais robusta e, assim, mais expandida e olhando esse ambiente, né? Então, eu acho que a população lá, classe A e B, o mercado executivo, que eu trabalho bastante, o mercado financeiro tem as suas questões ambientais, o pessoal que trabalha, que pega ônibus, metrô, trem, enfim, que fica muito tempo nesse deslocamento, também tem que ter uma análise diferente. Então, a gente precisa olhar Caso a caso, né? isso, o indivíduo, e criar estratégias para o indivíduo, né? Porque é muito fácil dizer, faça isso. Daí a gente vê, às vezes, até vlogs aí de meninos assim, não, porque eu fiz academia e eu fui pro trabalho, eu voltei, agora eu vou ler, e daí dorme 4 horas. Não vai ser saudável. O que adianta dormir 4 horas? Eu falo assim, o que adianta dormir 4 horas e no outro dia, eu fui na academia. Não adianta, porque dormir 4 horas é prejudicial para sua saúde, né? Você tá doente e daí você vai lá na academia no outro dia, baixa a resistência, né? Então tem uma... Então, assim, é que eu acho que tudo nas redes sociais, na vida, vira meio que uma gincana. Tem que fazer isso, pá, vai lá, faz isso. Então, a gente... eu acho que é muito difícil, e daí eu entro num assunto que não tem como não mencionar sempre, que tem sempre o caminho mais curto. E daí vamos falar das canetinhas, né? Monjaro e outras coisas da vida, né? Ajuda também, eu queria que você falasse, né, sobre isso, mas o que tem que ser feito para também ter uma mudança, né? Além de usar o medicamento. Eu vou te responder sobre as canetinhas, né? Sobre os inibidores de GLP-1, que é o nome da medicação, enfim. Te contando um exemplo que eu vivi no consultório, né? Então, eu tinha uma paciente que me perguntou assim, no meio da consulta, ela falou assim, doutora, o que você acha do Monjaro? Daí eu parei e falei assim, uma paciente que estava com sobrepeso, uns 4, 5 quilos, mas não, longe de obesidade, enfim, saudável, não tinha nenhuma limitação para atividade física. Eu falei, depende, eu acho uma excelente medicação, né? Ela tem estudos contundentes aí para tratamento de obesidade, de resistência insulínica, de diabetes. Mas por que você tá me fazendo essa pergunta? É porque eu tava pensando em tomar para perder 3. Eu falei, não, para isso eu acho uma bizarrice. Foram esses termos que eu usei, ela começou a rir. Porque a gente precisa entender o que é o quê? Quem é quem, né? Quando a gente vai medicar um paciente, a primeira coisa que a gente analisa, quem é esse paciente? Por que eu tô medicando esse paciente? Com essa medicação, eu tô pensando não só em tratar a obesidade, que precisa ser tratada e a medicação é muito bem-vinda, mas eu tô tirando eu fazendo esse paciente perder peso e melhorar a resistência insulínica, ou melhorar a diabetes dele, o controle do diabetes, eu tô tirando esse paciente de um risco cardiovascular, eu tô diminuindo a chance dele desenvolver um câncer, eu tô diminuindo a chance dele desenvolver um transtorno mental depressivo, ansioso. Esse paciente tem que ser tratado, essa medicação precisa ser usada. Agora... É fantástica, por sinal, né? Isso, exatamente. Então, super bem indicado. Agora, o que não pode é essa autoprescrição, automedicação que eu tenho visto, ou esse descompromisso, ou essa falta de informação médica, às vezes não tem tempo de explicar para o paciente. Eu tinha uma outra paciente que tinha que começar o Monjaro, e eu combinei com ela, falei, olha, a gente vai começar, mas esse tratamento é, no mínimo, 12 meses, porque eu tô tratando obesidade, você vai perder peso, mas eu quero outras coisas além disso, eu preciso tirar você do risco cardiovascular, eu preciso melhorar a tua resistência insulínica, e eu preciso que você consiga minimamente manter isso depois que eu tire a medicação. Então, você concorda que a gente vai começar o tratamento aqui? Vai começar uma mudança de hábito ali. Exatamente, mas você precisa de um planejamento para que você consiga sozinha depois ficar bem sem essa medicação. Para que eu não tire essa medicação daqui a 1 ano e você volte todo o processo, tudo que você ganhou, você perdeu. Eu preciso te ensinar a trazer saúde. Mas você acha que vai ter o desmame, as pessoas assim que acabaram acostumando com isso? Porque eu vejo uma série de pessoas que, tipo, depois não conseguem mais fazer esse desmame, vamos dizer assim, né? Medicamento. E justamente porque deve ter começado com uma estratégia equivocada, né? Eu vejo paciente que usa Monjaro, tal. 3 meses, 2 meses. Gente, não existe. Se ele é uma medicação para tratamento de obesidade, a gente não trata a obesidade em 3 meses, né? Então, essa é uma medicação para longo prazo, mas
que ela não vem sozinha, ela vem com mudança do estilo de vida, olhar para esse paciente, e todos os outros pontos que estão envolvidos, desde a saúde emocional, mental, o ambiente, sono, alimentação, atividade física, enfim, estresse, né? Tudo que está envolvido na vida desse paciente, a gente criar ao longo desse tratamento, desse período que ela está usando Mounjaro, para que esse paciente mude hábitos e depois a gente suspenda isso de uma forma segura e que ele não volte a ganhar peso depois, não volte, né? Não volte para estaca zero, que aí não faz sentido. Mas se eu acho que pessoas irão ficar usando isso para sempre, eu acho que é possível que tenham pessoas que fiquem usando, que não consigam parar de usar, ou que use e volta, né? Porque, como com qualquer medicação tem pessoas usando ela da forma correta e da forma equivocada. Tem várias questões, né, ligadas, às vezes emocional, né, compulsão alimentar, então assim, você tem que investigar caso a caso, né? Isso, cada um é um. Eu acho que isso pode acontecer, de pessoas persistirem no erro, por isso que a gente tem que falar, né? Por isso que a gente tem que usar os espaços. E aí eu queria falar sobre uma questão que a gente, dos pilares aí, a gente mencionei o sono, mas assim, a questão da atividade física e da alimentação, o quanto né, a associação dos dois também pode ajudar nessa questão de peso, mas nessa questão de ter uma qualidade de vida, né, uma saúde melhor. O que eu falo todo dia, eu falo isso todo dia, de verdade, que aquilo que acontece na nossa vida diariamente tem muito impacto na nossa saúde. Aquilo que acontece eventualmente não tem tanto impacto. Como assim, doutora? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que como você se alimenta a maior parte do tempo, vamos pensar aqui de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o quanto você dorme durante a semana, o quanto você se movimenta, ou ao contrário, o quanto você permanece sentado sem nenhum movimento, porque você está trabalhando. E isso tem muito impacto, porque é aquilo que acontece repetidas vezes. A nossa saúde, ela não é difícil ela ter um impacto por uma situação aguda. Fui numa festa, eu bebi tudo, claro, vou passar mal, eu vou, né, ter enfim, uma alteração, efeitos colaterais, na minha idade a gente fica doente, né? Fica doente praticamente, né? Mas 2 dias depois eu vou estar recuperada, certo? Sim, é uma coisa pontual. Uma coisa pontual, tem o seu efeito agudo ali, mas não vai ter um impacto na sua longevidade, na sua saúde a longo prazo, no seu envelhecimento. Mas se você beber todo dia, aquilo que se repete, aí sim tem um impacto consistente na tua saúde. Entende? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Claro que mudanças, elas exigem primeiro, um insight, né? A pessoa querer a mudança. Segundo, um esforço, uma análise ambiental, um apoio de um profissional que consiga te orientar, porque vão ter momentos que vai dar uma quebradinha, vai ficar desanimado, e precisa ter uma orientação, um acompanhamento. Esses pacientes que entram no plano de medicina do estilo de vida, no máximo a cada 15 dias eles estão falando comigo, não passa mais que isso. Porque faz parte do processo, dúvida, né? O ser humano é isso, ele é dinâmico. A gente tem problemas, a gente tem situações que a gente fica mais estressado, menos estressado. Tem dia que você tá com mais preguiça, com mais vontade de treinar. Então, faz parte ter esse suporte. Mas alimentação e sono, eu acho que tem um impacto, assim, que a gente precisa pensar bem nisso. E movimento também, porque outra coisa que eu falo, que eu brinco com os pacientes, falam, o nosso sangue, como boa vascular, eu falo, quando eu tô falando de trombose, explicando, eu falo que o nosso sangue foi feito para navegar, e navegar numa velocidade boa, assim, tipo um rio caudaloso, não é mais ou menos. E o nosso corpo foi feito para, agora expandindo a ideia, ele foi feito para se movimentar. A gente não foi feito para ficar parado, né? Movimento é bem-vindo na sua vida. Ah, mas eu não tenho tempo de ir para academia. Não tô falando academia, tô falando movimento, né? Então, voltar andando, tem um estudo, por exemplo, né? Voltar andando. E eu moro no 18º andar. Tá bom, vai até o 15º, os outros 3 você sobe escada. Ou desço a escada. Ou no final de semana vou de bicicleta no parque. Quer dizer, fazer coisas que vão introduzindo o movimento. Por mais que você naquele momento não consiga aderir a uma prática de atividade física regular, mas pensar em estratégia dentro da sua própria rotina, né? Vou andar, vou descer um ponto antes e vou andar um pouco. Enfim, para que você traga movimento. Tem estudo mostrando que, nesse contexto de home office, a gente muito tempo sentado, enfim, e é o que a maioria das pessoas fica 8 horas sentada, porque é 8 horas de trabalho, não é? 8 horas consecutivas de trabalho sentado exigem
que você se movimente, faça movimento, atividade física, por pelo menos 1 hora nesse mesmo dia para compensar, para não ter impacto na sua longevidade. Então, olha como é importante. Quando eu fui na Slay, ela me deixou de dever de casa. Ela me deixou 3 deveres de casa. Um deles era a cada 1 hora eu fazer uma pausa de 5 minutos. Levantar, né? Tomar um café, se mexer, alguma coisa, né? Porque senão você... É isso. E a gente vai, né? Fácil. Agora fazer isso, fazer aquilo. Tem que colocar no relógio. Isso. Se não colocar no relógio, você não vai fazer, né? Eu tava vendo, né, vocês falando de inteligência artificial. A inteligência artificial é muito bem-vinda nesse sistema, né? Os aplicativos, né? Os sistemas que a gente usa. Eu uso isso muito para engajar os pacientes, para lembrá-los, para eles se comunicarem comigo, para eu perceber o quão está fácil ou difícil engajar naquela meta que a gente colocou. Então, isso é bem-vindo, a tecnologia é bem-vinda, tudo para ajudar esse ambiente a ficar o mais favorável possível para a mudança. Uhum. Agora, esse mercado wellness, né, eu acho que assim, tudo vem num hype, né, tá movimentando milhões e tal, que não é nem só para a área médica, entra Sim, como tudo, como alimentação, né, mas como que você acha que isso pode... como não cair em uma promessa fácil, tipo, é isso, né, de tipo, ser uma coisa instantânea e aquilo não se aplicar, como colocar isso realmente, que dicas que você dá, né, para os pacientes, talvez para você conseguir aplicar essas ações, esses hábitos, sem ser algo passageiro, né, tipo, dura um voo curto, né, voo de galinha, né. isso. O mercado wellness, ele vem com muita força aí, né? Tanto na área de academias, quanto na área de saúde propriamente dita médica, né? De tratar doenças, quanto na área de preventiva, longevidade. E eu acho que ele é bem-vindo. Mas qual o cuidado que precisa se ter em relação a isso para que não caia nas, né, promessas... Ano que vem, segunda-feira, ano que vem. Promessas, que não são reais, que não são verdadeiras, né? Ou que estão muito mais atreladas à parte comercial, ou promessas que não são sustentáveis. Então, acho que a primeira coisa, verdade, tem que ter verdade, tem que ter informação técnica de qualidade. A gente precisa fazer movimentos baseados em ciência, em estudo, aquilo que a gente estuda. Na área médica, né, na área da saúde, na área da ciência, aquilo que a gente não conseguiu comprovar com estudos, e estudos feitos dentro de critérios de metodologia científica, né, com equipes que são reconhecidamente sérias naquele tema, dificilmente a gente vai poder falar que aquilo é ou não verdade. Pode até ser verdade, mas se não tem estudo, eu, como profissional técnico, não posso usar. Uhum. Né? Eu vou precisar fazer o estudo, então se ninguém fez, eu vou precisar fazer. Né? Então, eu acho que talvez a maior dica seja realmente essa. Foi testado? Eu tenho informação robusta sobre isso, eu tenho informação técnica de qualidade, tem estudo sobre isso? Tem. Opa! E é muito louco nessa parte de alimentação, porque a gente sempre fala isso, né? Porque uma hora assim, uma hora o ovo é o inimigo, uma hora o ovo é o amigo, e você fica assim... É difícil para a população também separar o joio do trigo, né? Você pode ver um post, às vezes, que a pessoa fala, de repente, né, doutora, que não precisa fazer exercício físico. É verdade, é verdade, é verdade. Né? Agora é pra você falar. Ou que o exercício físico, a pessoa que fala muito sobre exercício físico, ou que posta muito nas redes sociais, pode estar com algum transtorno mental, pode significar algum transtorno mental. É verdade. Veja, eu fui atrás do estudo. desse estudo. O estudo, ele falava... a interpretação dele foi completamente equivocada. Então, o estudo falava que pessoas com determinado transtorno mental tinham mais tendência a fazer posts em rede social sobre vitórias, conquistas, e entrava aí nisso treinos que ela teve sucesso. Disso, o estudo era isso. Uhum. Disso, extrapolou-se, dizendo que pessoas que postam muito sobre atividade física, elas poderiam ter um transtorno mental. Desserviço. Né? Você vê como a gente precisa fazer, a gente tem que ter responsabilidade quando a gente compartilha esse tipo de informação. Então, primeiro, tem um estudo, cadê o estudo? Primeira coisa, deixa eu ler esse estudo. Porque não é porque existe um estudo que o que está escrito ali, qualquer um pode fazer um estudo. Interpretação, né? Tem que ver se ele foi feito com metodologia científica, se ele é um estudo que foi publicado por um grupo e numa revista, um lugar de respeito, que a gente sabe que segue determinadas regras de publicação. É um estudo que, né, a gente pode confiar. Ok, não, é um mais ou menos, aqui a metodologia científica não foi muito, a amostra, o número de pacientes avaliados é um número pequeno. Opa, a gente já começa a questionar. Então,
posts em redes sociais falando um estudo, sem eu poder ter acesso a esse estudo, ou sem nomear esse estudo, já levanta sua lebrezinha, já fique atento, né? Não acredite em tudo que tá, porque no Instagram a gente coloca o que a gente quiser, não é? Sim, é o seu vídeo. O que você quiser, sua versão, o que né? você quiser postar, você posta. Então, tem que ter atenção, especialmente se o teu Instagram, muitas pessoas frequentam, acessam, se você tem voz pública, né? Sim. Porque você, às vezes, sem querer e sem nenhuma maldade, ou sem nenhuma, né? Às vezes, na correria ali, no impulso, você compartilha alguma coisa que acaba fazendo um desserviço do outro lado. Hoje, a gente vive uma avalanche de síndrome plurimetabólica, diabetes, colesterol alto, obesidade, transtorno mental. Uma avalanche. O que está acontecendo, o que eu vejo no consultório todo dia é uma tristeza. É assim, as pessoas estão adoecidas muito, não é pouco. E a gente sabe que um dos melhores remédios que existem hoje, tanto do ponto de vista de saúde física quanto de saúde mental, é atividade física regular. Tem estudo contundente, a gente tá mais do que provado. Que faz bem, né? Que faz bem, né? Agora a gente pega um post desse e deriva, tem que ter cuidado. Eu preciso saber o que eu tô postando quando eu tenho voz, porque senão eu acabo, sem querer, fazendo um desserviço, aí a pessoa fala, tá vendo, ó, quem posta muito tem transtorno mental, eu não vou me unir a isso, e sabendo que, além disso, normalmente as pessoas que postam muito, elas estão num movimento... Engajando outras, né? Isso, motivando outras. De engajar outras pessoas, ou elas fazem parte de grupos, ou tem um grupo ali na rede social, ou tem uma comunidade, enfim. Eu, quando posto, as pessoas falam, ai, eu fico nossa, eu animada, também vou na academia. Isso, porque, inclusive, esse é um dos recursos do profissional que atua com medicina do estilo de vida, é trabalhar em grupos motivacionais, técnicas de aproximar as pessoas, estabelecer as conexões, estreitar essas relações, para que um possa incentivar o outro e a pessoa ver que é possível, na corrida que dá é muito pra fazer. isso, você entrar num grupo de corrida é muito isso, né? Porque você acaba tendo ali uma motivação, mais gente, né? Agora, doutora, sem, tipo, querer colocar você contra os seus colegas médicos, mas assim, nessa área da medicina tem muitos profissionais que trabalham, cardiologistas, tem várias as profissões que as pessoas falam sobre esses cuidados que a gente tem, mas fumam, bebem, não fazem exercício físico e tal, né? Então, assim, é difícil, né, você ver isso, né? Você é uma das médicas que eu vi que aplica isso na prática. Walk the talk, né? Eu acho que é isso, né? Que é aquela Porque eu acompanho e falo, pelo amor de Deus, a médica já correu 12 quilômetros, agora ela vai jogar 1 hora de tênis. Escuta. É que assim, isso sempre fez parte da minha vida. É uma coisa que me dá prazer e a atividade física me traz um ponto de equilíbrio. Eu sou uma pessoa extremamente agitada. Eu brinco que se eu não fizer atividade física, ninguém me aguenta. Nem meu pai e minha mãe não me aguentam, porque é muita agitação, o cérebro toda hora. Então, a atividade física regular, ela me ajuda, inclusive, na minha saúde mental. É algo que eu sinto falta. Mas, lógico, isso foi desenvolvido, eu fui descobrindo, entendendo, cada um... Autoconhecimento, né? Isso, cada um com as suas estratégias. Então, esse universo já conversa naturalmente comigo. E agora esqueci que você tinha me perguntado. Não, porque a importância do médico, do médico que você vai também fazer seu exemplo, né? Porque ele tá vivendo, claro, quando você vive a situação, ou você enfrenta as dificuldades de acordar cedo, no frio, para fazer exercício, enfim, você consegue, talvez, trazer mais informação e mais recursos para o teu paciente, né? E falando disso, né, o walk the talk, uma coisa que eu falo bastante também é assim, que a palavra, né, ou o médico conversar, ele pode até convencer, mas o exemplo arrasta. Isso é da minha época, que eu fui médica do exército, que a gente falava isso, que o exemplo arrasta, e é muito real, né? Você tá num ambiente, numa comunidade, num grupo, ou você tem um profissional que te tá atendendo e que ele sabe o que ele tá falando, porque ele vive aquilo também, não é mais... Pelo menos te passa mais confiança, ou você consegue engajar, talvez, de uma forma mais segura, passa mais segurança. Eu acho que sim, acho que faz muito sentido isso. Agora, entrando com você como médica, né, você aproveitou, você falou do exército, né, você trabalhou também na época da pandemia, você também saiu um pouco do consultório e você foi atuar na linha de frente com o Covid, né? Como foi essa experiência para você? Foi triste. Foi muito triste, gente. Porque, assim, na primeira onda da pandemia, eu não trabalhei. Eu já estava afastada do serviço de saúde público, já tinham, acho que uns 7, 8 anos que eu atuava só na medicina privada, consultório, hospital privado, enfim. Então, eu não trabalhei na primeira onda. Na segunda onda, por circunstâncias da vida, enfim, eu
Fui. Se candidatou. Assim, sabe, eu falei, eu preciso fazer mais, né? Não é possível. Né? Tudo isso acontecendo, eu vou ficar aqui, não vou. Preciso fazer mais do que eu tô fazendo. E aí eu fui, e assim, fui pro SUS, fui fazer plantão em regiões carentes, assim, pra você ter uma ideia, o primeiro plantão que eu fiz, que foram 12 horas de dia. Naquele plantão, eu assinei 3 atestados de óbito. Eu saí do plantão, eu sentei no carro pra ir embora pra casa, as lágrimas pulavam, porque era tão distante da realidade, né? Uhum. Eu tava fazendo medicina privada e trabalhava no Einstein, que a gente sabe, é um perfil de atendimento, Sim. né? Você tá no hospital, você pensa, eu quero tal, já tá na tua mão, você tem os recursos ali, né? E você trabalhar numa medicina, numa situação daquela, de pandemia, com falta de recurso, não tinha respirador, tinha que escolher, assim, muito triste. Muito triste. Mas a pandemia foi um divisor de águas. Não tenho dúvida que ele vai ser um marco aí para várias diferenças no olhar da saúde antes e depois disso. Antes da pandemia já existia um movimento especialmente do ponto de vista econômico, de verticalizar a saúde para economizar, para as operadoras, enfim, tentarem controlar um pouco mais o gasto, porque o gasto da saúde pode ser estratosférico, dependendo da doença que você se propõe a tratar, né, na área vascular, na área oncológica. E quando isso estava num levante, assim, bem significativo, a gente teve a pandemia, que foi aquela loucurada, 2020, final de 2021, começo de 2022 foi muito difícil. E depois a gente teve um impacto econômico, né? Econômico e logístico, estrutural, né? Da saúde. Precisou tudo ser revisto e analisado, como fazer, enfim. E a medicina do estilo de vida se fortaleceu, acho que aí também. Porque, veja, você tratar uma pessoa doente tem um impacto econômico absurdo. Muito alto. Alguém está pagando essa conta, seja o governo, o SUS, seja o empregador que vai ficar sem o profissional por determinado período, seja a operadora de saúde que vai arcar com a sinistralidade, enfim, né? E as doenças crônicas, elas normalmente levam a desfechos muito catastróficos, né? Então, outro paciente que é obeso, tem colesterol alto, que tem pressão alta, que tem diabetes, em geral, são os pacientes que no futuro vão ter infarto, derrame, que são tratamentos caros, ou câncer, que também são tratamentos caros e não são tratamentos rápidos, né? São tratamentos de longo período. Então, isso exigiu uma mudança aí de pensamento estratégico, porque senão, uma hora, a conta não vai fechar, claro, né? Ela já não está muito fechando. Então, a medicina do estilo de vida, como ela tem esse foco muito mais de promoção de saúde e de ensinar o paciente a não adoecer, do que propriamente a medicina reativa de intervenção, ela está sendo olhada, inclusive, pelo governo, enfim, pelos gestores de saúde em geral, seja público ou privado, com uma atenção especial, e acho que precisa ser feito isso mesmo. Eu acho que tudo mudou depois da pandemia, né? Então, até esse aspecto, eu acho que é importante realmente que tenha uma análise maior. Já existiam muitos programas, né? Agora veio o NR1 também, para falar um pouco da saúde mental, que também tem um impacto, porque, muito, querendo ou não, né? Todas essas questões mentais levam a problemas físicos, né? Eu estava hoje, na hora do almoço, numa discussão no GMA, né? De medicina do estilo de vida, e a gente falou justamente sobre o impacto das mudanças no estilo de vida sobre tratamento. Não é sobre a saúde mental, assim, eu estar bem equilibrado, não. Sobre doenças mentais, depressão maior, sobre transtornos mentais já instalados, né? Transtorno de ansiedade, enfim. E você sabe que apresentaram um trabalho que a mudança do estilo de vida foi o que mais teve impacto na saúde mental, mais que a medicação. É uma coisa que, assim, a gente não pode ignorar essa informação. Claro. Né? A gente precisa levar em consideração, precisa ser feito um olhar bem carinhoso para essa mudança que precisa acontecer. Eu sou da medicina dos especialistas, então super especialistas, fez pós, fez doutorado, fez aquilo, foi para lá pensando naquele segmento que você trata. E a medicina, ela foi muito para esse lado. A sensação que eu tenho agora é que a gente vai precisar voltar um pouco mais para aquele médico que enxerga... família, aquele médico da família, não, né? Não sei se é exatamente esse termo, mas um médico que olhe mais o contexto inteiro daquele cliente. O paciente vai no meu consultório e está com uma artéria entupida, eu não vou olhar só para a perna que está com a artéria entupida. Eu preciso entender
tudo desse paciente, né? A parte física, a parte emocional, o ambiente, os hábitos, para eu poder criar uma estratégia de que agora tudo bem, desentope a artéria, mas que essa artéria não volte a ficar entupindo e que ele consiga ganhar saúde e viver. Você falou, eu quero viver os 100 anos, eu falo isso. A gente vai bater 100 anos. A gente vai bater 100 anos. Mas como? Como é que você quer chegar nos 100 anos? Nos 100 anos eu quero chegar bem, eu quero também. chegar levantando a cadeira, não ficando doente, podendo trabalhar, viajar com as contribuir, amigas, viajar com as amigas, enfim, né? Exatamente. Que a gente vai chegar nos 100 anos, eu não tenho dúvida, né? A medicina está muito avançada, tem muito recurso, é muita coisa acontecendo, e é muito rápido, né? De um ano para o outro, a cada 2, 3 anos, a informação dobra, triplica, é uma coisa insana. Então, a gente vai chegar nos 100 anos, fato. Agora, como que a gente vai chegar nos 100 anos é o X da questão. Tem que fazer toda a diferença, né? Agora sim, doutora, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de como para o médico, né, que é um desafio, né, ele também hoje ele tem que se posicionar na comunicação, nas redes sociais, com informação. Como que você lida com isso, com esse desafio de, além de, né, ter que estar estudando e tal, também lidar com essa questão da comunicação? Cris, eu vou te falar que isso foi uma coisa, assim, que eu desenvolvi, porque ela não é natural minha, tá? Eu sou uma pessoa mais reservada, assim... Sério? Juro por Deus! Pode não parecer, mas eu juro. Assim, reservada, lacônica. Eu sou muito mais observar, né? Enfim. E, obviamente, eu precisei desenvolver isso, a parte de comunicação, me expor, falar, postar em rede social. Então, quem vê acha que, né? Não é. Eu sou mais... Eu sou mais introvertida do que extrovertida, pelo menos num primeiro momento. Para as pessoas mais próximas, talvez não, mas no primeiro momento, sim. Tem gente até que fala, nossa, achei que você era tão séria, tal. Então, tem né? E isso foi desenvolvido. E aí, vem muito daquilo que a gente estava falando, né? Eu tive no Congresso de Medicina do Estilo de Vida ano passado, e um psiquiatra, gosto muito dele. Ele falou uma palestra justamente sobre as redes sociais, sobre posicionamento, e ele falou uma coisa importante. A gente precisa se posicionar. A gente precisa falar. As pessoas que têm formação técnica, que estudam, que estão praticando uma medicina de qualidade, elas precisam se posicionar, precisam falar. Porque senão a gente vai dar espaço para quem? Vai dar palco para quem não merece, né? Porque, assim, claro, eu sou médica, eu quero cuidar dos meus pacientes, mas eu quero que as pessoas, em geral, fiquem bem do ponto de vista de saúde, né? Eu quero que elas tenham informação adequada, que elas não sejam enganadas. Né? Tem paciente que está sendo enganado, tem várias coisas que a gente pode ver aí de suplementos, terapias, protocolos, enfim, que não é aquilo, né? O paciente, às vezes, tem uma condição crônica que alguém promete alguma medida ali milagrosa e o paciente confia naquilo, investe, enfim, depois é mais um processo ainda, mais uma dificuldade do ponto de vista emocional para a gente conseguir trazer esse paciente de volta. Então, os bons profissionais precisam se posicionar, a gente precisa aparecer, né? Não adianta lutar contra fatos, né? A rede social tá aí, podcast, Instagram, TikTok, Facebook, seja qual for a forma, mas a gente precisa falar. Muito bom, muito bom. Doutora Ana, estamos com um novo quadro aqui no podcast, que ele é uma pergunta para assessora de imprensa. Então, eu queria aproveitar para você fazer essa pergunta. O que você gostaria de perguntar para a assessora de imprensa? Você sabe que a minha pergunta quase foi a que você quase fez a que eu ia fazer para você aí, mas o que eu pensei foi o seguinte. Você, como assessora de imprensa, o que você acha que é mais importante para um profissional autônomo, um médico, um advogado, alguém que quer se posicionar nas redes sociais? O que é mais importante? Como que ele tem que fazer esse posicionamento para não ficar aquele over, mas também para ele ganhar autoridade, para ele realmente trazer representação, né? Se ele ter representatividade e ele conseguir motivar, engajar pessoas e ter os seguidores e as pessoas que estão falando a mesma língua dele, enfim, ele poder cumprir com aquele propósito dele. Obrigada a você, e a resposta dessa pergunta que a doutora me fez, você confere na sexta-feira, no episódio bônus dessa semana, para falar mais sobre o quadro Pergunte para uma Assessora de Imprensa. Pega o café e vem me acompanhar na próxima sexta-feira. Até a próxima.